noite a todos, boa noite ouvintes da Rádio TV Mais. Hoje o programa Cultura Saindo da Gaveta recebe uma pessoa com muita fé, uma pessoa que eu tenho muita admiração, Padre Raimundo Rezende. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui contigo e, por meio dessa rádio, também conversar um pouquinho com vocês. O Padre Rezende, esse mês, está comemorando 32 anos de ordenação sacerdotal. Padre, nos conte um pouquinho, o senhor que veio do Nordeste, que é um nordestino, que o Sul lhe acolheu de forma muito espontânea. Nos conte um pouquinho da sua trajetória e como que o senhor acabou vindo parar no Santuário Padre Réus. Bom, nós somos jesuítas, então o jesuíta é aquele homem, aquele sacerdote, aquele religioso que sempre está com as malas prontas, né? Eu trabalhei somando aqui rapidinho, 7 anos no Espírito Santo. Depois fui fazer uma outra fase da minha formação no Chile, retornei, trabalhei 6 anos em São Luís, no Maranhão, depois 8 anos em Salvador, de onde tenho muita saudade. Ai, amo a Bahia. Salvador é diferenciado. Amo a Bahia. E depois de lá, fui também para outro local onde firmei raízes. Foi para Fortaleza, onde eu trabalhei em 2 comunidades, digamos assim, 2 paróquias, né? Somando aí, deu 9 anos em Fortaleza. E de lá vim para cá, porque o colega que estava aqui estava muito enfermo. Em que ano o senhor chegou em Cheguei em São Paulo? 2019, num frio que foi exatamente no mês de julho. Eu vim e participei daquela romaria. Já da romaria. Mas ali no meio do povo, para ir vendo, sentindo, tal, e depois tomei posse e aqui estou. E se me esquecerem aqui, eu não vou achar ruim, não. No começo, querida, foi um pouquinho difícil, porque uma coisa é você ir para um local como turista. Isso é uma coisa. Você fica ali 5 dias, 15 dias, que seja. Você está de férias, está turistando. Conhecendo. Outra coisa é você vir para morar, em que você tem que ir se adaptando, ainda mais nesse tipo de trabalho meu, né? Um trabalho de evangelização. Eu aprendi e pratico isso. Para você evangelizar, você primeiro tem que ganhar o coração da pessoa, a confiança das pessoas e deixar-se ganhar. Então, essa comunicação de almas, essa comunicação de afeto. O afeto é a base para todo tipo de relacionamento. Então, você tem que aprender a amar e deixar-se amar. Você não pode se fechar. Então, no começo foi um pouquinho difícil por uma questão de cultura. Mas a dificuldade não foi com o povo, a dificuldade foi mesmo entre nós, os padres, né? A minha dificuldade, né? E aí foi, de pouco a pouco, né? Eu diria que lá pelo 2º ano, mais ou menos, as coisas já estavam sedimentadas e daí para frente foi só amor. Eu confesso que eu só ouvia falar no Padre Rezende, que havia chegado no santuário, e há muitos anos eu sou devota de Padre Réus. Muitos sabem que eu tenho particularmente uma outra religião, mas não deixo de frequentar o Padre Réus. E é engraçado porque nessa outra religião, às vezes eu chego a passar 2 meses que devido aos meus compromissos noturnos eu não consigo comparecer. Mas eu não deixo de ir 1 semana no Padre Réus. Pagar minhas promessas, fazer os meus pedidos, levar as minhas velas. Eu brinco sempre que é um momento de eu recarregar a energia
e realmente pegar o momento de fé. Aí eu ouvi falar no Padre Rezende, cheguei na igreja, eu não sou de assistir à missa, a não ser quando seja alguma missa com uma data específica. Mas eu ouvi, digo, gostei desse sotaque, vou entrar para assistir à missa. E me sentei. Daqui a pouco eu escuto, tá ligado? Eu digo, opa, mas eu gostei dessa pessoa. E o senhor me conquistou. Eu brinco que foi amor à primeira vista. E assim, com muitos fiéis que eu sei, que eu conheço, que vão até o santuário, que assistem às suas missas, pelo carisma do Padre Rezende. Tá, muito obrigado. E é curioso, né, padre, porque mesmo agora eu comentei da religião, que eu sou da Umbanda, não tenho por que, linha branca, não tenho por que esconder. São milhares de pessoas, independente da religião, que frequentam o Santuário Padre Reals. Sempre pagando promessas, participam da romaria. Olha o número de pessoas, porque o santuário, ele não é só a igreja, né? Ele tem a força, a energia, o ponto cultural, que milhares de pessoas vêm de outros lugares para conhecer o Santuário Padre Reals. Quando você falava de outra religião, mesmo que você não tivesse dito, eu iria tecer esse... Não iria perguntar, mas eu iria tecer esse comentário que eu agora vou fazer. Ser reitor ou trabalhar num santuário tem umas características próprias, bem distintas de paróquias. Vou tentar ser bem objetivo, porque eu tenho uma facilidade para falar demais da conta. Fique à vontade, então, vamos lá. À vontade, o então, microfone é todo o que é que marca o santuário? A marca primeira do santuário é a acolhida, independente de quem quer que seja. É legal você ter dito que o santuário tem uma energia, uma força diferente, e tem mesmo. O santuário, ele nasce do próprio povo. Por exemplo, esse nosso santuário aqui, que leva o nome de Santuário Sagrado Coração, né? Na verdade, para o povo, a devoção ali não é o Sagrado Coração de Jesus, que era uma devoção do Padre Royce, por isso leva esse nome, mas é o Padre Royce. Por isso que para o povo, até para o Waze, se você colocar no Waze ali, se você colocar Santuário Sagrado Coração de Jesus, ele te leva lá para Porto Alegre, para qualquer outro lugar. Mas se você coloca lá Santuário Padre Royce, ele te leva direitinho. Entende? Então, para o povo, o santuário é santuário do Padre Royce. E, como eu dizia, o santuário ele tem uma energia própria, porque ele surgiu por uma necessidade do povo. Claro que o padre da época que ia ali no túmulo para atender os romeiros, porque não tinha igreja, não tinha nada. Se eu não me engano, o senhor pode falar melhor do que eu, em 1958 começou essa construção, que foi de 58 a 1968, até realmente construído em toda ele tem, quando eu cheguei aqui, ia fazer 50 anos, foi quando teve a pandemia, então não tivemos a celebração. Pois bem, então, da necessidade do povo, os padres perceberam que o povo ia para ali, então não tinham, que o povo queria rezar e tal, e aí começa toda essa construção. Então, a energia, a força, a missão desse templo, desse santuário, é uma missão de acolhida, como todo e qualquer santuário. Então, quem está... Os religiosos e religiosas que trabalham no santuário, o foco primeiro deles é a acolhida e o respeito ao fiel e à sua manifestação religiosa. Portanto, teríamos que dizer que um santuário ele está para além de um credo. Com certeza. Para além de um credo. Tem pessoas que vão ali porque gosta do ambiente.
Vai ali e faz um piquenique. Porque nós temos uma parte linda de verde ao ar livre. Aquelas árvores, todas as vezes, eu digo, eu vou semanalmente. Quem acompanha as minhas redes, eu posto e mostro que estou no santuário. E não é para aparecer que eu estou no santuário Padre Hells. Não, é realmente uma forma assim de mostrar a fé, a força, a gratidão que aquilo tem a força realmente na minha vida. Mas é. E as pessoas, e eu observo, as pessoas estão tomando chimarrão, tá o familiar, estão sentados ali, ou já rezaram, vão rezar, enfim, dentro da igreja, mas estão ali na área do pátio. Veja bem, como é legal sempre o santuário. A pessoa, mesmo que ela não vá para a missa, tá? Ela poderia ir para qualquer lugar para tomar o chimarrão dela. Sim. Mas ela vai para ali porque tem uma áurea, tem uma energia diferenciada, é outra coisa. Eu vou lhe confessar mais uma coisa. E só te cortando, mas e aí aquele estar ali com a família, tomando um chimarrão, naquele ambiente, que é um ambiente sagrado, é uma terra sagrada, só em estar ali, para aquela família, para aquela pessoa, já é oração. Já é oração. Ela poderia, como eu estava dizendo, estar tomando aquele chimarrão em qualquer lugar, mas ela optou em ir para ali porque sente uma energia diferente, é um ambiente diferenciado, tá? E nós, os religiosos, os padres, tal, que estamos à frente, temos que sentir isso, temos que perceber isso e fazer um bom uso deste momento, né? E daí a pessoa vai que entre na igreja, que compre uma lembrancinha, um tecinho, alguma coisinha. E aí vem o segundo momento próprio do santuário. Sempre tem um padre, ou dois, ou três, ali nos nossos espaços, à disposição para acolher as pessoas. Dali ele pede, padre, dá para o senhor benzer, que está... Naquela bênção você já tem uma conversa. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, você é de onde, não sei o quê. E muitas vezes a pessoa foi ali rezar e é um momento de uma palavra de conforto que muda o dia, né, pai? Sim. Às vezes a gente está ali por ali andando, tem alguém ali sentado, que chora, que está chorando. A gente percebe ali, tem que sentir o ambiente, né? E se dá, a gente se aproxima. O senhor sabe que já aconteceu comigo muitas vezes, tanto em casa, no escritório, porque agora o telefone está no silencioso, o telefone toca, grita o tempo todo. E eu preciso escrever algum texto, eu preciso escrever algum projeto de concentração. Se vocês já observaram pelas câmeras, já devem ter visto várias vezes. Eu vou com o meu chimarrão e me sento lá na área verde, aonde eu consigo me concentrar para escrever, porque é um momento de silêncio, né? Sim. De concentração, e eu já fiz isso milhares de vezes. E é mesmo, viu? Eu até já achei assim curioso, assim, gente, parece que o vento aqui, ele roda diferente. Porque pense num lugar silencioso, e tem a avenida ali perto, e tem a avenida ali perto, eu acho o povo parece que no buzina, sei lá, tem alguma coisa diferente. E de fato é um lugar diferenciado. E aí, onde está, então, a acolhida, o respeito, como tu falava dos nossos irmãos de religiões de matriz africana, com regularidade eles vão lá, e eu acho isso muito, muito bacana. E aí faço questão, quando vejo que tem, as meninas dizem, padre, o pessoal de matriz africana estão ali, eles vão lá no túmulo, depois entram na igreja, aí eu faço questão de ir lá, de conversar, de recebê-los. E a igreja, ela é do povo, é de todo, o santuário é de todos. E todo mundo tem que se sentir bem. O senhor comentou que na pandemia a igreja estava fechada, né? Como todas as igrejas pela pandemia, assim como os templos de umbanda, de religião, enfim, independente, na Assembleia de Deus, as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia. Eu fui uma, e eu antes comentei isso nos bastidores aqui, que senti aquela necessidade, porque eu quase morri pela Covid, isso foi uma promessa também que eu sobrevivi e me apeguei muito a Padre Hells, gravei até um vídeo depois agradecendo e contando essa história.
E naquele momento eu só pensava, eu quero ir na igreja rezar. Claro, eu não tinha nem condições de ficar em pé, mas quando eu consegui melhorar, eu quis ir até o santuário. E agora, nesse ano de 2025, São Leopoldo teve um projeto de lei que foi aprovado, que independente da religião, num processo que não aconteça novamente, mas de pandemia, de calamidade, que as igrejas, os templos vão poder permanecer abertos para as pessoas rezarem. Porque naquele momento de angústia, que a gente não tinha o que fazer, sem saber o que ia acontecer, a gente só podia se agarrar com Deus, né? Independente da religião que for, era a fé, era o pedido, a oração maior era com Deus. E isso eu achei bem interessante, que esse ano foi... Estou falando de São Leopoldo, porque é um projeto nosso aqui, foi através da Câmara Municipal, que se acontecer novamente, as igrejas vão poder permanecer abertas para as pessoas rezarem. No caso ali no santuário, nós temos uma vantagem, que quando a gente via pelas câmeras algumas pessoas que o templo estava fechado, a área ali de acesso no jardim estava aberto, a gente via, e aí a gente deixava as pessoas adentrarem, a gente abria ali discretamente, porque como o santuário é gigantesco, então a gente orientava, quando tinha 2 ou 3 pessoas, a gente orientava, olha, fique bem distante, todo mundo de máscara, tal, fique bem distante, né? Porque eu entendo exatamente isso que você falou. Agora eu estava me lembrando, por exemplo, muitas pessoas disseram que ficamos tanto tempo sem ir no trabalho, no caso no santuário não, porque dispensamos alguns funcionários por um tempo, mas sempre tinha um padre à disposição ali no telefone. O nosso trabalho foi muito por telefone e por videochamada. Então, muitas orações, isso que você dizia procede mesmo, né? Muitas pessoas precisavam de um socorro, de um auxílio espiritual. Então, isso no santuário... WhatsApp eu lembro que funcionou ali, o WhatsApp eu lembro que funcionou. Isso nós funcionamos. E muitas, até mesmo em cidades por onde eu passei, alguns casos de pessoas que vieram a óbito, né? Então, os familiares, como não tinha padre e tudo, como me conheciam, então me telefonavam e a gente fazia umas orações online, né? Acompanhando ali aquelas pessoas, inclusive missas de 7º dia, né? Rezamos muito. Depois que o santuário voltou a funcionar, eu ainda fiquei muitos meses debilitada para me recuperar, e eu lembro assim que eu fiz uma promessa que eu tinha que assistir 10 missas. E dessas 10 missas, 4 ou 5 eu comecei a assistir, tinha que ser uma por semana. Eu assistia online, porque eu ainda não conseguia, estava muito debilitada, e mesmo para estar no meio das pessoas eu tinha muito receio. Eu lembro que no início eu assistia pelo videochamada, logo que vocês retomaram. Padre, a Romaria do Padre Reus, ela acontece anualmente, em julho. E vocês nos conte como é essa preparação. Porque a Romaria, ela já virou no calendário municipal, né? Ela é um evento cultural da cidade. E eu volto a dizer, o santuário, e por isso hoje o padre também está aqui, porque o nosso programa, ele é ação social e cultura. E o Padre Reus, ele vai além do santuário. Ele está no nosso calendário municipal como cultura, gente, evento cultural. Porque a Romaria, ela realmente abrange muita gente. Nos conte um pouquinho dessa preparação para que acontece todo ano a Romaria em julho. Esse de entrar no calendário, isso foi aprovado agora, né? Pelos nossos vereadores. Foi uma aprovação unânime, como também outras solicitações dos nossos irmãos de religião de matriz africana, né?
E este ano será a 20ª. Então, entrei em contato... Já tem a data certa, padre? Já, é sempre o segundo domingo de julho. De julho, né? Eu agora não saberia dizer se será dia 12, eu não sei se não vai acho ser que é dia 13, 12, 13, 12, alguma coisa assim. Acho que 13. Já olhamos no calendário aqui. Pois bem, mas enquanto tu procuras. Então, como será a 20ª, então entrei em contato 12. com algumas... Dia 12, 12. né? Entrei em contato com algumas pessoas e formamos, né, uma comissão que já nos reunimos, eu acho que 3 ou 4 vezes, né, tendo em vista a preparação. Então, tem a então presidente da Câmara, Iara, né, tem do SESC, ou seja, todas as entidades ali, a vice-prefeita faz parte dessa comissão. Então, todas as ramificações culturais, sociais e comerciais, da Câmara do Legislativo, tudo. a o comércio e tudo, tal, tem sempre um representante. E estamos montando um calendário, né? A nossa proposta é que, a partir de março, cada mês tenha uma atividade cultural, né? Um show, uma coisa ou outra. Ainda estamos montando, não posso dizer ainda o que é que está sendo pensado, porque ainda está em papel, né? Não está em projeto. Então, se a gente promete uma coisa e não dá aquela coisa, fica meio chato, né? Bom, mas aí... já vou fazer uma promessa para o senhor, então. Ao senhor e a Padre Real, sem dúvida. Eu me emociono porque, de verdade, assim, é uma força muito grande na minha vida. Há uns anos atrás, depois que aconteceu a Covid, eu doei ao Padre Reals, né? Ofereci com o fotógrafo, enfim, o tour virtual. Sim, sim, sim. E isso não foi por mídia, por propaganda, não, foi porque era uma coisa que a igreja queria fazer, era o trabalho, estava ao meu alcance, e por que não fazer naquele momento? Então, assim, se tiver que algum da minha equipe de trabalho, da produção, que possa fazer qualquer que venha ao show, sem custo nenhum, tá? Estou doando à igreja em algum momento que o senhor tenha necessidade e queira fazer, pode vir me solicitar, porque com certeza tanto eu quanto os que trabalham comigo estarão lá fazendo alguma atividade para o senhor. Aqui a gente já poderia sim. E sem custo nenhum. A gente já poderia aqui online, aqui que já vai ficar registrado. Uma coisa que poderia, mas depois, quando estiver mais próximo, a gente vai... Pode me cobrar. Mas enquanto tu falavas aí, eu me lembrava, uma coisa que poderia ser feito seria acompanhar a Romaria no dia, seja com fotos, mas também com um drone, né? Acompanhando tal, e depois fazer um vídeo, uma montagem, uma coisa assim, tá? Porque seria interessante... Porque fica registrado, fica nas nossas redes sociais, né? E serve também como eventual propaganda para a próxima. Claro que sim. Que depois se pode fazer pequenos cortes, né? Conte comigo. Ótimo. Mas quando tiver mais pertinho, a gente volta sempre que a precisar conversar. Alguma coisa ao santuário, o senhor pode me procurar, tem portas abertas. Ok. Mas então, concluindo aqui essa parte da Romaria, então tem essa comissão que está trabalhando nisso para fazermos um evento cultural, turístico e religioso por ocasião da 20ª Romaria do Padre Reals. Então, a ideia é, concluindo, cada mês, março, abril, maio, junho e julho, a Romaria, uma atividade cultural, né, que já é um aquecimento para a Romaria. Que a gente pensa no nosso projeto, essa Romaria ela tem que ser diferenciada. E quanto mais eventos nessa linha for registrada, porque tudo isso é fotografado, tudo isso é filmado, tudo isso vai para as nossas redes sociais e também chega em Roma.
Sim. A gente também manda para lá. E é uma forma de dizer, olha, o povo ama o Padre Royce. O povo ama o Padre Royce, o povo tem carinho. A Sexta-feira Santa, eu moro perto da igreja, né, do santuário. A Sexta-feira Santa, e eu sou abençoada, porque eu acho que isso eu nunca lhe contei. Eu abro a janela do meu quarto, eu enxergo o Padre Real, sabia? Ah, é? Eu moro no alto, então da janela do meu quarto para a esquerda eu enxergo o Secrei. Uhum. E para a direita eu enxergo o santuário. Então agora à noite dá para tu ver, porque Sim, tem iluminação, visível. Né? Tanto tarde da noite e de manhã cedinho, quando está amanhecendo, que eu abro a janela, eu vou direto na janela. E é uma coisa muito natural, assim, porque eu olho para os dois. E eu digo que eu realmente sou abençoada. São duas visões belíssimas. Sou abençoada por isso. Mas na Sexta-feira Santa também, né, Padre? Vem também, milhares de pessoas também, pagando promessas, enfim, caminhando, pagando promessas, que vem pessoas caminhando quilômetros. Aí você vê, quando eu falava do santuário, que ele é do povo, e a missão dele é acolher o povo, independente do seu credo, independente se é católico ou não é católico, você falando aí da romaria espontânea. A romaria do Padre Royce, ela foi pensada por um grupo de leigos, e etc, etc, e o santuário, obviamente, abraçou. Né? E estamos juntos. Por isso essa comissão, que tem gente de todos os setores da sociedade, porque o Padre Royce não é da igreja. A igreja, ela, digamos assim, ela gerencia o Padre Royce, vamos dizer assim. Mas o Padre Royce é do povo. É do povo. E aí, católico, não católico, paga. E uma expressão curiosa disso é a Sexta-feira Santa, que a Sexta-feira Santa, que a gente chama de romaria espontânea, ela começou antes mesmo de existir o santuário. Foi com a morte do Padre Royce, o povo espontaneamente, ele já morreu com fama de santo. E eu anotei, 1944, eu acho que foi a data do falecimento. Desculpa, 1947. Uhum. Então, daí o povo espontaneamente ia ao túmulo dele, levando flores. Daí essa tradição curiosa, que é curiosíssimo, eu não conhecia isso, porque isso é próprio daqui. Se a pessoa vai ao túmulo, leva uma flor, uma coisa, deixa lá e pega outra. E pega outra. É super interessante. Isso é do povo. É porque a gente que vê de fora, a gente diz assim, não, dá para entender. Porque como o Padre Royce, para o povo, ele já é santo, então, na tradição judaica, quando você toca numa coisa pura, você fica puro. Quando você toca numa coisa impura, você fica impuro. Essa atitude do povo, mesmo eles não sabendo dessa questão da cultura judaica, é algo que está na cultura do povo. Então, ele leva uma flor, coloca no túmulo do Padre Royce, então, para o povo, aquela flor está santificada, porque ali dentro tem uma pessoa santa que está tocando naquele solo e que a sua santidade passa. Então, na cabeça do povo está assim. Eu já comentei com várias pessoas assim, eu digo, meu Deus, mas olha só, vocês estão trazendo para casa uma flor que alguém deu lá na igreja. Mas é para isso. Não, mas é assim, eu tenho que trazer, porque é dentro para minha casa. Mas tal. é. Eu confesso que eu não levo, tá? Eu só dou, eu não levo, eu tiro. Não, tem gente que só leva, mas é assim. E amigas próximas, eu digo, mas na minha família mesmo, né? Tia vai lá e vem com a flor para casa, eu digo, não, tirem a flor do Não, mas a ideia, desde os primórdios, a ideia é esta. É tal que tem gente que tem promessa, que paga promessa e leva, além de uma flor, além de uma vela, alguma coisa, leva flores para deixar lá no túmulo exatamente para os outros pegarem. Isso é muito interessante. Pois bem, então, na Sexta-feira Santa, que estávamos falando, é uma romaria espontânea, que naturalmente as pessoas foi aumentando o número de pessoas, foi aumentando. É muita gente, para quem e aí o pessoal sai a pé, sai em grupos. Quando a gente abre o santuário, e de madrugada sim, né? que a gente abre o santuário às 4 horas.
Mas tem gente que chega meia-noite, 1h e fica lá na frente do santuário, já aguardando. Né? Porque vem a pé, não sei de onde, um grupo de pessoas, ou de bicicleta, tá? Então isso aí é espontâneo. E este ano, agora 2024, nesses últimos anos aí, bateu o recorde de pessoas. Em torno de 50 mil. Circulou por ali. Porque eles vêm, entram numa fila que é interessante. Tem toda uma equipe de apoio ali, tudo devidamente caracterizado, né? E aí, quando tem algumas pessoas assim de mais idade, vai lá. Eu já fiz isso, né? Vale assim, no meu caso era um senhor assim, meu senhor estava com a bengala, meu senhor, vamos ali. Tá. Aí ele, não, padre, é a minha promessa. Aí fica não, na fila. É a minha promessa, eu fico na fila igual todo mundo, né? Vai lá, faz a sua oraçãozinha ali, pega uma florzinha que tocou no túmulo e aí vai. E é muito emocionante. É muito emocionante. Você fica de 4 até mais ou menos às 18 horas. E muita gente. É a fé do povo. E a gente tem que respeitar, né? E tem que incentivar. São anos, porque eu não morava no Cristo Rei, eu moro no Cristo Rei há 10 anos. Eu não morava no Cristo Rei e do centro eu já vinha para a tradição. Hoje eu vou a pé, porque eu moro ali do lado. Eu já vinha de carro da época para acompanhar a tradição e assim era. Vem gente, realmente tu vem circulando por ruas e as pessoas caminhando em grande grupo. Uhum. Mas Vem gente pelo mato de Sapucaia, porque hoje eu vejo da onde eu moro. Vem gente pelo mato de Sapucaia. Bom, eu nem tenho como ir de carro no Padre Reus, numa situação assim, não, porque não eu dá, não consigo não. nem sair de casa, não tem nem por onde circular. Não tem acesso de carro, você tem que deixar relativamente distante. E eu moro 5 quadras, então eu realmente, em momentos assim, que é de grande festividade ao santuário, eu nem tiro o carro de casa. O Padre Reus, na minha concepção, para o povo aqui da região, ele se equipara, fazendo aqui uma comparação, salvando as devidas proporções, ao Padre Cícero Romão Batista, lá para nós nordestinos, que tem uma devoção similar, né? O nosso, bem mais antigo, né? Então, todo o Nordeste tem essa mesma dinâmica na época do Padre Cícero, Romaria, tá? E a gente olhando as expressões da devoção são iguais. Repito, respeitando a questão cultural, que manifesta de um jeito, manifesta de outro, né? É muito interessante. Por exemplo, uma questão aqui, diferentemente de nós, nordestinos, quando o pessoal pede assim, padre, dê a bênção, para nós nordestinos, ali o padre reza, as pés de água, show de bola. Mas aqui tem um tchan diferente que a gente percebe, é o toque. Então, as pessoas esperam que o padre toque. Então, é muito interessante. E então, é uma sensibilidade que o padre tem que ter. Mas quem te disse isso, Rezende? Não, ninguém me falou, eu fui percebendo com o passar do tempo. E depois, comentando com os colegas que trabalham comigo no santuário. Se vocês prestaram atenção que, diferentemente, né, que aqui o que o pessoal quer é que o sacerdote toque. E aí onde vem, né, isso? É porque quando o padre é ordenado, o rito ali propriamente da ordenação é a unção das mãos. É derramado nas mãos do padre um óleo abençoado e as mãos são consagradas. Porque é com a mão que a gente vai dar a bênção, que a gente vai consagrar. Tá? Então, por exemplo, que Deus o livre, acontecer comigo um acidente e tiver que cortar minhas mãos, aí, como diz na minha terra, aí dancei.
Aí, claro que hoje em dia, com a evolução da ciência, pode ser colocada aqui umas montagens. E aí o Papa tem que dar licença especial para que eu, com essas mãos mecânicas, possa exercer o meu ministério. Senão eu vou fazer o quê? Só confessar, orientar, mais celebrar a missa mesmo. Tá entendendo? Então, eu estive agora, e foi agora mesmo, há 10 dias atrás, eu estive numa missa e uma amiga estava junto e ela disse, eu tenho que ir lá pegar a bênção. Não, mas tu não vai? Eu digo, não, eu já estou abençoada, estou aqui. Não, Cláudia, tem que ir lá no padre. Eu digo, gente, mas eu estou aqui na igreja, eu já estou abençoada. Mas e ela foi, eu fiquei sentada, mas ela veio com aquilo assim, nós saímos dali, ela, meu Deus, Cláudia, eu não acredito que tu não foi pegar a bênção, mas eu já estou abençoada por estar aqui dentro. Mas uma coisa que tu fala aqui, que, como eu dizia, o padre que trabalha em santuário, ele tem que ter uma atenção diferenciada. Porque, por exemplo, termina a missa, qual é a última coisa que o padre faz na missa? É dar a bênção. E eu, não, Pai, do Filho e do Espírito Santo também, vamos em paz que o Senhor nos acompanhe. Pronto, ali todos estão abençoados. Mas tem alguns que fazem uma feira e que, não, padre, eu quero uma bênção. E aí, se o padre for dizer, não, mas eu já lhe dei as bênçãos, aí você está estragando o trabalho do santuário. Você tem que ter... Então, todos os padres que celebram no santuário, eles sabem que depois da missa, ele fica ali, porque tem uma que trouxe uma imagem de Nossa Senhora, tem outra que quer... Tem outra que traz uma foto de um parente no celular que está no hospital e pede a bênção. Tem outro que isso, tem outro que aquilo. E tem que ter. É próprio do santuário. E aí, às vezes, termina a missa, você fica mais uns 10, 15 minutos ali, dando a bênção nas pessoas que já foram abençoadas, mas não quero saber, ela quer o toque. Ela quer o toque. Né? Isso é interessante. Eu pago uma promessa na igreja aí desde 2007, que mensalmente, a primeira sexta-feira de cada mês, eu vou lá, levo uma lista, uns nomes, enfim, é uma promessa que eu pago, pedindo a bênção para aquelas pessoas, né? Os da família que já foram e os que estão em vida. E eu não pergunto, é óbvio que não, mas eu fico pensando assim, será que eu preciso pedir a proteção toda sexta-feira do primeiro mês que eu venho aqui? Obviamente não, porque eu já estou na igreja, estou rezando, estou dando nome às pessoas automaticamente, ou aqueles que já partiram, ou os da família que estão em vida, estão sendo abençoados. Sim. Mas é curioso assim mesmo, porque a gente... Tu tem a fé, mas eu fico olhando e ela já sabe que eu vou perguntar, né? Ela disse, não precisa, já está os nomes, já está os nomes aqui. Padre, então hoje em dia, que eu digo já de uns anos para cá, o santuário, ele realmente se tornou um ponto cultural dentro da nossa cidade, turístico. Turismo religioso, sim, né? Eu arrisco dizer, aí como eu não sou natural daqui, né, eu arrisco dizer que falar em turismo em São Leopoldo e deletar o santuário, perde mais de 50%. O senhor sabe que eu fiz uma pesquisa há uns 3 anos atrás, mais ou menos, porque eu trabalho com a cultura há muitos anos, né? O projeto aqui como comunicadora foi agora de um mês, mas eu trabalho no meio cultural há 32 anos. E eu fiz uma pesquisa em São Leopoldo. Se tu falares hoje em ponto turístico, o primeiro nome citado é o Santuário de Padre Helson. Mas é. Agora, na Secretaria de Turismo... CDTEC e Secult. A Secult é a Secretaria da Cultura. E a CDTEC é onde engloba o turismo. Aí nas reuniões que a gente tem tido aí, que está com um projeto muito interessante de revitalizar. Daí a nossa parceria, né, do santuário junto aí também, para colaborar de alguma forma, né? Está sendo pensado aí em restaurar alguns monumentos, né? Então tem uns projetozinhos bem interessantes. Eu sou uma das conselheiras de cultura da cidade, né? Faço parte do Conselho de Cultura da cidade, representando o Fórum da Música. Eu sou a cadeira no Conselho de Cultura.
e faço parte de um GT, de um grupo de trabalho que é o turismo. Então, o turismo de São Leopoldo, ele era anos, foi da pasta da CDTEC. Ele agora foi somado, ele saiu da coordenação da CDTEC e passou para a coordenação da Secult. O trabalho vai ser da mesma forma, só saiu de uma pasta para outra. Hoje ele vai caminhar junto com a Secretaria de Cultura, com a Secult. Eu estava ciente disso. Mas e aí o santuário está dentro desse, digamos assim, dentro desse pacote turístico e cultural, né? E eu acho que este ano, como eu dizia, tendo em vista a 20ª Romaria, o santuário vai dar uma colaboração significativa nesse projeto aí, como um todo, né? E assim a gente sonha e trabalha nesse sentido. E eu, como atuante da cultura, fico realmente muito feliz, porque quando eu comecei a desenhar e a pensar no programa, quando eu fui convidada para apresentar, e uma das primeiras coisas que eu montei foram alguns tópicos, assim, eu digo, eu tenho que chamar o Padre Rezende para falar do santuário. Primeiro, porque o senhor é um padre diferenciado, carismático, a energia, e eu não estou aqui porque eu não preciso, desculpe a expressão, mas eu não preciso puxar saco. Eu estou falando isso porque toda vez que eu lhe encontro é de verdade, é espontâneo. O senhor tem uma energia que acolhe muitos e é diferenciado. Eu vou inflar agora, né? é diferenciado. Tanto que eu lhe vejo e sempre procuro, quando lhe encontro, estar perto, lhe abraçar, porque realmente assim é muito puro, é muito bom, é muito obrigado, acolhedor. querida. E o trabalho que o senhor faz junto ao santuário, principalmente não só na Romaria, mas o ano inteiro acolhendo as pessoas, levando aquela palavra de fé, e isso cada vez mais o senhor traz pessoas para dentro da igreja. Para caminharmos juntos, né? Não é só uma questão de aumentar o número de pessoas. Não, mas fazer o bem, igreja, né, padre? Com uma palavra acolhedora. É uma proposta de ajudar a pessoa a se encontrar consigo mesma, a se encontrar com o divino, a se encontrar com Deus, né? Daí que nas nossas reflexões que a gente faz durante a missa, o que é chamado de homilia, né? A gente trabalha 3 focos. Primeiro, aquela palavra de Deus, dentro lá do contexto que ela foi escrita, joga para o contexto atual, e o terceiro ponto e na tua vida. Como é que tu pode aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia, né? Numa linguagem acessível, afetuosa, sem ficar, tipo, mandando recado para alguém, porque, infelizmente, tem pregadores, aqui eu não falo só padre, mas tem pregadores que querem mandar um recado para alguém, aí usa do momento sagrado para mandar recado para fulano de tal, dando indiretas. Não, você tem que ajudar as pessoas a aplicar a palavra de Deus na tua vida, né? Então, este método que eu adotei para mim, eu tenho sentido nesses 32 anos de padre que dá certo, Mas, antes de tudo, sempre a acolhida, isso é fundamental. A acolhida. Mais uma vez, me boto à disposição do que o senhor precisar, sempre ao santuário. O senhor pode me chamar, estou semanalmente lá, o senhor me acha pela igreja, o senhor pode me chamar, independente do que for, não é uma questão de religião, é uma questão de devoção, agradecimento, porque realmente, com tudo que eu já passei na minha vida, se eu estou de pé, é graças ao Santuário Padre Reus, sem dúvida nenhuma. Amém, querida. E eu não tenho vergonha nenhuma de repetir isso por muitas e muitas vezes. A minha vida na Covid foi pro lado de lá e voltou. E eu tenho certeza que foi Padre Reus que me deixou permanecer aqui. Amém, querida. E eu também sempre me coloco à disposição da sua pessoa e também do nosso chefe que está ali. Clênio Ruas, Emma Pires. Sempre precisando para a gente bater um papo, estamos sempre abertos, né?
Quando estiver próximo da Semana Santa, por exemplo, a gente pode conversar de novo, porque aí já está próximo da Sexta-feira Santa. Claro que né? sim. A rádio, o programa está sempre aberto e eu estou realmente à disposição do que for preciso. Amém. Obrigado, querida. Hoje encerro o programa com esse convidado maravilhoso, Padre Rezende. Acompanhem pelo canal do YouTube, Instagram, olha, eu aqui borrando a minha maquiagem, pelo nosso programa Cultura Saindo da Gaveta, na Rádio TV+. Obrigado, ouvintes, boa noite a todos. Boa noite, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.